Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, estamos iniciando o nosso programa semanal Espaço Diferente. Nesse clima de São João, muita alegria, a nossa festa tradicional no Nordeste. Mas hoje a gente também vai trazer um assunto muito importante para você, pessoa com deficiência, a família, mas também a comunidade como um todo. Nós temos esse compromisso também de trazer informações que nos ajudem. E hoje nós temos aqui como convidado, e eu quero agradecer de antemão a Lucas Lima, seminarista aqui da paróquia de Santa Luzia, que vem falar, Lucas, conosco sobre uma carta encíclica do nosso Papa Leão XIV, que é justamente sobre a questão da inteligência artificial, esse grande desafio para a gente. Bom dia. Bom dia, seu Luiz. É um prazer estar aqui com o senhor, estar aqui com vocês, rádio ouvintes da Rádio Santana FM. Vamos comentar um pouquinho sobre essa encíclica, nesse contexto tão importante, para a nossa igreja, que é o pontificado do Papa Leão XIV. Pois é. Lucas, a gente podia iniciar, eu acho que em 1891, lá atrás, o Papa Leão XIII, ele publicou uma carta que foi o início da doutrina social da Igreja Católica, é a Rerum Novarum. Ela, obviamente, naquela época tinha, por conta a questão da indústria, a Revolução Industrial na Inglaterra, tinha todo um desafio mundial, global. Ela começou ali com um grande desafio e hoje nós temos o desafio que é a inteligência. Como foi, rapidamente, a questão da Rerum Novarum para os nossos ouvintes? Muito bem, então nós primeiro temos que ver esse contexto histórico, como o senhor falou, o Papa Leão XIII foi um Papa que estava dentro de um contexto social, e cultural em mudança profunda. Nessa questão da Revolução Industrial, aquelas 3 revoluções, a questão do início da máquina a vapor, do capitalismo, do socialismo. Então haviam ali questões trabalhistas, questões de dignidade humana, e questões sociais. Por exemplo, no contexto do Papa Leão XIII, nós tínhamos um grande êxodo das pessoas saindo de uma espécie de vida de campo, camponesa, para uma espécie de vida de cidade, vida urbana. Isso. Por causa, atraídos pela indústria que estava nascendo, pela máquina a vapor, pelo trem. E aí, a partir disso, tantas coisas que nasceram dessa revolução industrial. Então as pessoas saíam do campo e iam para as cidades. Então aí nós temos uma questão trabalhista, porque se aglomeravam em fábricas, não tinham uma seguridade social, não tinham, por exemplo, uma dignidade do trabalho, não tinha hora de trabalho, hora para começar, hora para terminar, não tinha idade para começar a trabalhar, nem para deixar de trabalhar, aposentadoria, nada disso. Então as pessoas iam pela empolgação do momento, pela mora do momento. E também, a partir disso, há uma questão social presente. Por quê? Porque as cidades não foram projetadas para comportar tanta gente. Então as pessoas não tinham moradia digna, não tinham lugar para ficar. Então foi um caos, na verdade. Então, nesse contexto, o Papa Leão XIII, preocupado com essa situação social, cultural, histórica da época, ele escreve essa encíclica, Rerum Novarum, que é a abertura, a porta de entrada para a doutrina social da igreja. Então, o que é que ele diz nessa encíclica? O Papa Leão XIII era um papa muito enfático no que ele dizia. Ele não era muito de enrolar. Então, ele critica duramente as condições de trabalho da época, e tudo isso. E depois ele critica 2 realidades, as quais a igreja sempre tratou com um certo receio, no sentido de uma visão crítica. Então ele critica o capitalismo selvagem da época, a sede pelo lucro, pelo poder dos industriais, e critica, por outro lado, também a questão do socialismo selvagem. A gente fala muito de capitalismo selvagem, mas também na época tinha um socialismo selvagem, onde a gente sabe que é como um pêndulo, Quando a coisa está muito dura para um lado sempre vira para o outro. Então, se tinha uma opressão capitalista, os trabalhadores começaram a se organizar, sindicatos, etc. Mas também entra aí, dentro dessa organização, um certo radicalismo socialista, com as ideias de Karl Marx, etc., que na época estava também assim, efervescendo, sobretudo na Alemanha. Então, a igreja se coloca como uma mediadora entre esses 2 extremos,
né? O capitalismo selvagem e o socialismo selvagem. Então, a encíclica do Papa, ela vem ser esse contraponto a isso, né? Ele vem apresentar a dignidade do homem, a dignidade da pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, né? Que não se resolveria nem com o capitalismo selvagem e nem se resolveria com o socialismo, né? Se resolveria com a dignidade da pessoa em si. O centro da discussão não eram as ideologias, né, nessa encíclica do Papa Leão. O centro da discussão era a pessoa humana. Do mesmo modo que a gente trazendo agora para o contexto atual, nós estamos dentro de mais uma revolução, que agora não é a revolução da indústria simplesmente, mas é a revolução da tecnologia, né? A gente está diante de um desafio que a humanidade não sabe muito bem como responder a isso de imediato. Por quê? Porque a gente está diante da inteligência artificial, né? Uma coisa que está tomando o lugar até mesmo no próprio ser humano, né? Uma coisa que resolve tudo de maneira rápida, prática, fácil e que tira também do ser humano o seu papel, né? De pensar até. A inteligência artificial, através dos algoritmos, de tudo isso, ela pensa no lugar do ser humano. Então, diante dessa revolução, hoje em dia, 135 anos depois da encíclica do Papa Leão XIII, agora nós temos o Leão XIV, né, que vem responder ou mostrar uma luz, dar uma luz sobre essa realidade a partir da fé, né? Então, como responder à inteligência artificial que pode ser usada para guerras, para tanta coisa, né? E o Papa Leão XIV tenta dar uma resposta à luz da fé. Então esse é um pouquinho do contexto de que separam esses 135 anos, mas separam e ao mesmo tempo unem, né? Porque nós estamos no contexto de revolução também, né? Revolução cultural. Então o Papa tenta responder a isso. É interessante você falar sobre isso, porque há 135 anos a realidade é muito parecida, apesar de ser outro contexto, outro momento. A exclusão está aí, a ameaça ao mundo do trabalho. E eu acho que qual é a ideia central da encíclica que o Papa Leão XIV lançou agora dia 25 de maio? Veja, quando a gente vai procurar entender o escrito de um Papa, a gente tem que entender primeiro a cabeça dele, né? Porque a gente tem que ver como é que o Papa pensa. A encíclica, ele é o documento principal que o Papa pode lançar na igreja. Porque ele pode lançar outros documentos, carta apostólica, motu próprio. Mas a encíclica, ela tem um peso maior porque é um documento mais pensado e mais mastigado, onde a gente conhece, por assim dizer, o pensamento do Papa. Sempre a primeira encíclica lançada pelo Papa é como se fosse uma carta de trabalho do pontificado desse Papa, né? Cada Papa deixa na primeira encíclica uma marca que fica durante todo o seu pontificado. Foi assim com João Paulo II, foi assim com Bento XVI, foi assim com o Papa Francisco e agora é assim com o Papa Leão. Então, qual é a cabeça do Papa Leão? Veja, o Papa Leão XIV, ele foi um frade agostiniano. Então, a cabeça do Papa, ela é permeada pelo pensamento de Santo Agostinho. Ele é um estudioso profundo e foi até superior da ordem de Santo Agostinho por alguns mandatos. Então, a cabeça dele pensa um pouquinho como a cabeça de Santo Agostinho, né? A filosofia e a teologia agostiniana. Então, Santo Agostinho coloca a figura do ser humano no seu pensamento filosófico como o centro do pensamento humano. Então, dentro do pensamento filosófico para Santo Agostinho, o que é o centro? Não é uma ideia, o centro não é um objeto, o centro do pensamento de Santo Agostinho é o homem. Mas não o homem pelo homem, mas o homem enxergado à luz de Deus. Então, o Papa Leão, nessa encíclica, ele traz um pouquinho desse pensamento de Santo Agostinho. Então, qual é o centro da encíclica, né? O centro da encíclica é isso, o homem como o centro da criação, mas não o centro no sentido de dominação, que a gente também pode entender errado, né? Por exemplo, algumas pessoas pegam o livro do Gênesis, quando Deus diz assim, né? E dominai sobre a criação, né? A gente pensa, não, o homem agora é o capataz da criação, né? O dominar na palavra de Deus é no sentido de cuidado, né? De preservação. Então, quando o Papa coloca, e Santo Agostinho também coloca, o homem como o centro, ele está dizendo assim, olha, o homem é o centro da criação, não para dominá-la no sentido mal, mas porque o homem tem uma dignidade que é própria dele, que não depende de outros fatores, depende simplesmente de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a encíclica, ela, já no título, né, a grandeza da humanidade, né? Então, a dignidade da pessoa humana, a grandeza da vocação humana, tudo isso a gente pode tirar do título da encíclica. Então é isso. Diante das máquinas, da inteligência artificial, de um pensamento
que vai se construindo por algoritmos, como a gente pode enxergar o homem ainda com a dignidade. No mundo que perdeu o senso de dignidade humana, né? Como a gente pode enxergar o homem como essa imagem e semelhança de Deus e indispensável para a criação. Né? O Papa coloca que o homem ele é indispensável dentro do plano criador de Deus. Né? Muito bem. O senhor está falando de uma coisa da ideia central. E os princípios fundamentais como o bem comum, como é que ele se coloca nesse documento? Então veja, o homem, dentro da doutrina social da igreja, e o Papa enfatiza muito, tem um capítulo da encíclica que ele coloca os 5 pontos da doutrina social da igreja. E faz uma releitura disso para o contexto atual. Né? Como eu disse, a doutrina começou a se formar lá com Leão XIII e depois teve um boom e um incremento muito grande desde o Concílio Vaticano II, agora na metade do século XX. Então, o Papa ele parte disso, do pensamento da doutrina social. E a doutrina social nos diz que o homem ele é um ser por excelência, porque é criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele não é um ser isolado. Então, no mundo em que a gente fala muito de egoísmo, de egocentrismo, né, de cada um fazer sua própria vida, né, no mundo que nós temos aglomerados urbanos gigantescos, onde, por exemplo, num condomínio, uma pessoa mora no mesmo prédio e não conhece o vizinho que está ao lado, mora ali há 10 anos. Então, o homem tende a se isolar, né, que é um paradoxo. Nós estamos num mundo em que as fronteiras acabaram e que a internet me conecta com o mundo todo, e eu acabo tendo um mundo de pessoas isoladas. Né? Então, o Papa coloca o homem como criado por Deus, único, mas o homem que é um ser de socialização. Um ser que deve usar a sua vida, não para o seu próprio bel prazer, mas para ajudar também o outro. Então, ele faz esse questionamento, né? Até que ponto esse homem e a inteligência artificial também podem ajudar a dar dignidade à vida dos outros, no contexto social, no contexto urbano, né, no contexto em que as pessoas estão isoladas, como o homem ele pode se colocar não como um ser de isolamento, mas um ser de comunhão. É um tema muito tratado pelo Papa, é a questão da comunhão, né, já desde o Papa Francisco, né? Mas o Papa Leão enfatiza isso, a comunhão entre os seres humanos. Nós vivemos num mundo que alguns antropólogos chamam de aldeia global, né, porque se tornou uma aldeia realmente, um lugar onde todo mundo está conectado, mas só que nessas aldeias nós encontramos ilhas, infelizmente, pessoas que vivem isoladas. Então a gente tem aí o contexto de tantos problemas psicológicos, humanos, sociais, decorrentes a esse isolamento, né? Então é mais ou menos isso que o Papa nos propõe. Pois é. Também tem um ponto que eu acho que é interessante você colocar para essa liberdade e transparência que o documento traz, né? Para as pessoas. Sim, sim. Veja, é interessante esse documento que eu dizia do Santo Agostinho, né? Sim. Sempre fazendo essa ponta porque a linguagem do Papa Leão é a linguagem agostiniana. Então, no documento tem um capítulo que o Papa ele escreve 2 contextos bíblicos para explicar exatamente essa liberdade e essa socialização. Primeiro, ele compara 2 cidades. Santo Agostinho tem um livro que se chama Cidade de Deus, que ele fala um pouquinho sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Nesse documento, o Papa usa essa linguagem agostiniana e ele fala a partir da Escritura, da Palavra de Deus. Então ele coloca 2 cidades da Bíblia. Primeiro, a Babel. A gente sabe lá no livro do Gênesis, aquela Babel que era um lugar onde as pessoas falavam a mesma língua e queriam construir uma torre que alcançasse o céu. E depois, vendo o orgulho delas, Deus confunde as línguas e elas começam a não se entenderem mais. E ele coloca essa Babel comparada com a Jerusalém. O que é Jerusalém aqui nesse contexto? Jerusalém é a terra do Pentecostes, a terra do Espírito. O que aconteceu em Jerusalém? Ao contrário da Babel, em Jerusalém, quando eles receberam o Espírito, todos aqueles que falavam línguas discordantes ali naquela praça, diante do cenáculo, escutavam os apóstolos falar na sua própria linguagem. Ou seja, há uma diferença da cidade de Babel para a cidade de Jerusalém. Então, o Papa coloca exatamente isso, falando de Santo Agostinho, né, como nós podemos transformar nossa sociedade, que parece um pouco com a Babel, né, em que a linguagem da tecnologia poderia nos ajudar a nos compreendermos melhor, né, a nos entendermos melhor,
Por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Antigamente a gente estava numa rede social, vou dar um exemplo de uma rede social que eu uso muito porque que dá notícia muito rápida, eu gosto de ver. O X, né? O Twitter, antigo Twitter. No X, antes, apareciam postagens de pessoas de várias línguas. Então, inglês, alemão, árabe, etc. Você tinha que se virar para poder entender. Hoje em dia, depois da inteligência artificial, todas as postagens que aparecem, por exemplo, para mim, que sou usuário da língua portuguesa, aparecem já traduzidas. Então, isso deveria ser uma unidade, uma unificação, uma forma de entendimento. Mas, às vezes, isso acaba também sendo motivo de briga, de confusão, porque o problema lá dos Estados Unidos vem parar no meu celular, né? O problema lá da Turquia, que era em árabe, que eu não sabia nem para onde ia, agora veio parar no meu celular. Então, como transformar essa Babel, essa confusão de línguas, né, numa Jerusalém, no Pentecostes, onde as pessoas se entendam? Isso pode ter um contexto negativo, mas também positivo. Do mesmo jeito que uma confusão pode parar no meu celular, pode vir também uma boa informação. Né? Entra a questão aí de fake news, a questão de notícias, pode vir uma boa informação. Por exemplo, eu uso muito o Twitter para ver notícias da igreja. Então, aqui eu consigo ver notícias da igreja dos Estados Unidos, de Roma, da Itália, de todo lugar. Então, veja, há as vantagens e as desvantagens da tecnologia. Né? Agora, como transformar Babel em Jerusalém é o desafio que o Papa nos coloca hoje, né? Transformar a Babel do desentendimento na Jerusalém de uma única linguagem, que é a linguagem do Espírito Santo, né? A linguagem da fraternidade. Muito bem, estamos conversando aqui com Lucas Lima, seminarista, falando sobre o documento do Papa Leão XIV, que fala sobre inteligência artificial, o grande desafio da tecnologia hoje para a humanidade. E Lucas, falando do que você muito bem já colocou, há um desafio muito grande. A questão muitas vezes fala-se da necessidade de garantir a dignidade no mundo do trabalho, mas também fazer com que essa inteligência artificial não seja, como você bem falou no primeiro momento, não seja motivo de reduzir o ser humano a simplesmente dados e números. Tem essa preocupação muito grande no documento, não é isso? Sim, na verdade essa é a principal preocupação do documento. Isso. Né? Primeiro, não, como o senhor disse, não reduzir o ser humano a dados, né? Porque, veja, para a doutrina católica e para a Escritura, né, São Paulo diz que o ser humano é formado de espírito, alma e corpo, né? Que tudo isso seja preservado para a vinda gloriosa do Senhor, como nos diz São Paulo. Então, o ser humano não é somente corpo, porque senão nós seríamos materialistas. O ser humano não é somente alma e espírito, porque senão não seríamos cristãos, seríamos espíritas. Ou platônicos, né? Se fosse falar na linguagem filosófica. Mas o ser humano, ele é um conjunto. Então, por isso que o que é a morte, por exemplo? A morte é a separação da alma, do espírito e do corpo. Então é uma quebra. Ali no velório nós temos somente um corpo, nós temos um ser humano. Para ter um ser humano é preciso ter esse conjunto. Então, isso é o homem, no contexto cristão. Mas a inteligência artificial, um computador não tem alma. Um computador, ele calcula dados, né? Ele, não vou entrar na parte técnica, porque eu não sou técnico em informática, mas ele calcula dados e ele dá resultados a partir desses cálculos. Né? Então, você faz uma pergunta à inteligência artificial. Então, ele vai usar os algoritmos ali, as informações que ele tem na internet, né? Tudo armazenado ali para lhe dar uma resposta aceitável. O ser humano não é assim. Né? O ser humano, ele tem, além do pensamento, né, ele tem questões e fatores que influenciam no seu modo de pensar. Então, se a gente reduz o ser humano a somente um cálculo, a somente um algoritmo, sem alma, né, a gente tem grandes problemas, que é isso que a encíclica vem questionar. O Papa Leão nos pergunta na encíclica, também na apresentação ele falou, como nós pensarmos, por exemplo, a moralidade diante da inteligência artificial, de um sistema sem alma. Então, vamos colocar, ele fala aqui do contexto da guerra na encíclica, né? Então, às vezes, a inteligência artificial é usada para questão de guerra, questão de armamento. Então, uma máquina, ela não vai pensar na hora de matar uma pessoa, por exemplo. Ela não vai pensar se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Um ser humano, sim. Porque o ser humano tem uma carga moral, né? Tem uma consciência. Mas uma máquina, não. Então, quando você coloca a inteligência artificial dentro de um contexto de guerra, isso é muito preocupante e muito perigoso.
né? Porque a gente perde totalmente o sentido de moralidade, né? Porque a gente está trabalhando com seres sem alma. Então, como a gente vai dar uma resposta a isso nesse contexto atual, né? Que a IA é usada para tudo, né? E já começou, a gente, imagine, quando uma empresa de tecnologia vem lançar alguma coisa, é porque ela já tem avançado 10 vezes mais naquilo. Então, se lança um celular esse ano, é porque a empresa lançou esse, mas o projeto daqui a 10 anos já tem um celular muito mais avançado. Então, se a gente conhece um pouquinho da IA hoje, imagina que ponto já está, né, já estão os projetos, as pesquisas, né, os testes em relação a isso. Então, a preocupação do Papa é essa: até que ponto nós podemos utilizar isso sem entrar em problemas morais mais profundos, né? Então, a gente tenta pensar exatamente isso, né? Não maquinarizar o ser humano. Ele fala aqui um termo muito interessante, é o transhumanismo. Então, na encíclica, o que é o transhumanismo? É você querer fazer com que nós possamos superar a ideia de ser humano que nós temos, né? A palavra, o prefixo trans significa mudança, né? Preocupante. Pois é, mudança do humano. Então, até que ponto nós podemos fazer com que os seres humanos sejam cobaias de uma experiência tecnológica, né? Para que ele possa se superpotencializar, vamos dizer assim. Mas isso é bom? A gente tem, por exemplo, até notícias que às vezes parece até teoria da conspiração, né? Coisa mentirosa, coisa falsa, de você poder fazer um download da mente de um ser humano, dos pensamentos que ele traz ali no seu cérebro, nos seus neurônios, para uma máquina, e armazenar isso e depois colocar essa coisa em um robô, né? O robô vai pensar parecido com a pessoa, mas esse robô vai ser a pessoa? Não, porque o robô não vai ter alma. Então, até que ponto isso é saudável, né? Até que ponto isso é sadio? E mais do que saudável e sadio, o Papa nos pergunta até que ponto isso é moral, né? Isso é moral, porque você também, por exemplo, vai dar uma ilusão falsa àquela família, aquela que a pessoa está ali, quando na verdade é uma máquina, que está somente fazendo cálculos com aquilo que a pessoa pensa, ou pensava, né, quando existia, para dar uma resposta agradável, né? Então, são essas questões aí que permeiam a encíclica, né? De maneira muito profunda. É verdade, essa moralidade que você acabou de falar, que o Papa traz no documento, aí eu me pergunto, para que a gente possa falar um pouco sobre isso, à luz, obviamente, do documento. Nós vivemos, por exemplo, na região Nordeste, Mata Sul, Pernambucana, onde a maior parte da mão de obra trabalhada, ela não tem, inclusive eu vejo com muita preocupação, o fato das pessoas não estarem, tipo assim, se preparando para essa nova realidade. Muitas vezes podem ficar de fora do mercado de trabalho, pode ficar de fora de uma série de realidades sociais que ela vive e convive hoje. E o documento, até onde a gente não estudei, mas a gente está tentando entender melhor, e você está nos ajudando bastante hoje, é com relação a o que fazer, o que o documento traz para que nessa transformação e essa moralidade que o Papa se preocupa com a sociedade, para que a gente possa acompanhar de forma ética, séria, e não possamos perder nossos espaços no mercado de trabalho, na vida como um todo. O que é que o documento traz nesse sentido? Veja, seu Luiz, aqui na nossa região há um grande problema de atraso, né? Não é hoje, é um problema histórico. A gente falava antes do Leão XIII, né, no contexto da Revolução Industrial. Mas quando foi que chegou a Revolução Industrial aqui na nossa região da Mata Sul de Pernambuco? Na Revolução Industrial aí a gente já está com 135 anos da encíclica do Papa, né? Vamos botar aí quase 200 anos de Revolução Industrial, de surgimento das máquinas, etc. Quando foi que chegou até aqui? Se a gente for parar para ver, né, essa questão da máquina a vapor chegou aqui na Mata Sul há pouco tempo, né, dentro do contexto das usinas de cana-de-açúcar que trabalhavam nesse modelo inglês. Inclusive, quando a gente visita aí as ruínas das usinas, ou então mesmo as que estão funcionando ainda, né, a gente percebe que todo o maquinário da usina é um maquinário inglês, né, que vem disso, do refúgio da Revolução Industrial da Inglaterra, né? Quando chega aqui, essa máquina já está ociosa lá, ultrapassada lá na Inglaterra. Então, veja, eu sei que o contexto era diferente, mas as coisas chegam aqui bem atrasadas, porque quer queira, quer não, quando a gente fala de geopolítica, de geografia também, a gente está no contexto de terceiro mundo, né? Então, o refúgio do primeiro mundo
né, se é que ainda a gente pode falar assim, chega aqui depois. Então, é muito preocupante porque quando chega essa questão aqui, em outros lugares já está bem mais avançado, então a gente sai sempre perdendo, a gente sai sempre atrás. Vide a questão da indústria açucareira na nossa região. Então veja, não precisa nem ir para a Inglaterra, né? Basta ver o contexto aqui com o Sudeste. Por que nossas usinas quebraram? Apesar dos pés de tantas coisas, né, que tem por trás, e aí eu não vou entrar nesse mérito. Mas por que quebraram? Porque a tecnologia de colheita de cana-de-açúcar, de produção de açúcar, de álcool, no Sudeste é muito mais adiantada do que a nossa, né? Com maquinário, com mão de obra, etc. A questão geográfica também. Então, quando a gente fala também da IA e dessas novas tecnologias que estão chegando por aqui, a gente tem que ver, como o senhor disse, né, como está a preparação da nossa mão de obra de trabalho aqui na nossa região para acolher isso. Né? Será que as pessoas sabem usar a tecnologia, né, ao seu favor? Porque isso é uma grande coisa. Não é que a tecnologia seja em si mal. Não é. A tecnologia é em si neutra. A gente fala de questão moral, não há uma questão mal ou bom na ruim ou bom na tecnologia. É uma questão neutra. Agora, como se usa isso, né, dentro do contexto do trabalho, dentro do contexto da guerra, dentro do contexto da educação, aí é que a gente tem que colocar a questão moral nessa hora, nesse momento. Né? Então, como nós estamos preparados? Aí é outra questão. Como moralmente nós estamos preparados também? Né? Hoje, numa sociedade que, infelizmente, se perderam os valores morais, né? E a gente fala no contexto cristão, os valores cristãos que permeavam a sociedade. Então, será que realmente nós temos esses valores incutidos na alma a ponto de fazermos um filtro dessa tecnologia que nos chega? Porque, veja, a gente fala no contexto também aí maior, no contexto empresarial, econômico, mas a gente pode falar no contexto menor, que as pessoas entendem melhor. O inteligência artificial, hoje você pode pegar, por exemplo, uma foto de uma pessoa, você pode fazer o que quiser com ela, né? Colocar aquela pessoa em qualquer contexto, qualquer situação, numa situação constrangedora, uma foto comprometedora, e as pessoas não distinguem mais aquilo que é verdade daquilo que é inteligência artificial. A gente pega uma rede social, você pode fazer o que for com a pessoa. Então, aí é que entra a questão moral, né? Eu sabendo disso, eu tendo essa ferramenta na minha mão, eu posso usá-la para o benefício da sociedade, para o meu benefício próprio, meu crescimento educacional, intelectual, posso. Né? Um chat GPT, por exemplo, que é o que o povo usa muito, né? É uma ferramenta que você pode pesquisar, você pode produzir texto, você pode sintetizar muita coisa que antes você não conseguia. É uma questão boa. Agora também eu posso pegar isso e transformar num instrumento de guerra contra o outro. Né? Como eu disse, eu posso pegar a foto de alguém e transformar no que eu quiser. Né? Sem um filtro moral. Então isso no contexto menor, no meu celularzinho, né? E isso no contexto maior. Imagina uma empresa que paga uma ferramenta de IA, paga milhões para poder fazer o que quer com ela. Veja, a gente usa a ferramenta limitada, né? Que até certo ponto ela não funciona mais. Mas imagine isso dentro de um contexto de uma empresa, né? Gigantesca que tem de multimilionários que paga pesquisa, etc. Tudo isso. Aí vai muito dessa questão de como estão os valores morais. E dentro do contexto trabalhista na nossa Mata Sul, a gente pode novamente recorrer à questão da indústria açucareira, né? Diante da concorrência com o Sudeste, por exemplo, em que a tecnologia lá é avançadíssima no sentido de maquinário, né, de colheita. Aqui a gente tinha que botar fogo na cana, né, para poder os trabalhadores ir lá depois, né, cambitar a cana. Lá no Sudeste, uma máquina resolve o serviço de 100 trabalhadores aqui no campo. Enquanto também depois a questão geográfica, né? Nossa região é muito acidentada, né? Muito cheia de montanhas. Lá no Sudeste, uma região plana, um plantio de cana-de-açúcar, um dia só faz uma colheita de milhares de sacos, toneladas de açúcar. Então não tem como concorrer com isso, né? Mas só que veja, não tem como concorrer, mas a gente tem que pensar qual é a solução que tem que se dar diante disso. Por quê? Quando a gente fala em concorrência, a gente está falando pelo lado do empresário. Então, a concorrência, o que é que eu vou lucrar, o que eu não vou. Mas no meio da concorrência e do lucro, tem vida de pessoas que vão ficar desempregadas. E aí é uma cadeia que se forma. Né? A mesma coisa com a IA. Né? Então, vamos lá.
Hoje em dia se fala até mesmo de, por exemplo, substituir professores, né, pela inteligência artificial, porque se ela sabe tudo, né, então para que a professora limitada na sala de aula? Porque ela interage, pode tirar substituir médico, né? Se a IA tem um conjunto de informações que um médico tem, então a partir do que a pessoa da consulta médica, ela pode lhe dar um remédio, uma solução, um exame. Então, só que não é somente substituir, é que as pessoas precisam do trabalho, precisam ter uma renda. Então, gera uma cadeia social aí, de fome, de desigualdade, de desemprego, tudo isso, né? Que é isso a moralidade que o Papa fala. Não é a moralidade no sentido que quando a gente fala de moral, o problema da gente é esse. Quando a gente fala de moral, a gente fica muito preso a questões simplesmente afetivas. E a moral católica, ela não se prende somente a questões afetivas, não. A moral católica, ela é uma moral ampla, que envolve questões sociais, políticas, né, questões humanas, porque senão a gente fica bitolado, né? A gente fica com um cabresto ali parado somente nessas questões de moral afetiva, né? Mas é isso, é um contexto muito mais amplo. Pois é, essa sua reflexão é importante porque nos traz esses desafios e o que a igreja está também propondo enquanto reagir a tudo isso. Nós, por exemplo, a gente falando da Mata Sul, da nossa realidade aqui, a gente sabe, por exemplo, os pequenos mercados, caixas, isso é uma coisa que já tem um tempo, digamos assim. Daqui a um dia nós não vamos ver nos mercadinhos ou no supermercado pessoas com caixa, vai ser tudo autoatendimento. E isso vai trazer, como você bem disse, onde vai ficar esse povo que trabalha hoje, que precisa de um salário para sobreviver, né? Essa região que precisa se modernizar tecnologicamente, digamos assim, para que haja a inclusão, não a exclusão. É um desafio muito grande que o próprio documento acredito que traz com relação ao ser humano, o homem que deve ser o centro, o homem e a mulher que deve ser o centro de toda essa transformação, sem perder a sua dignidade no mundo do trabalho, mas também na vida pessoal. O Papa fala, por exemplo, ele traz um ponto sobre os pobres e os excluídos. Diante da tecnologia, a gente pensa também que às vezes a tecnologia ela é democrática, ela é, né, assim, aberta a todos, não. Mas há um novo surgimento, e o Papa coloca isso, de uma nova desigualdade. Né? Quando a gente pensa, não, o mundo começa a aldeia global, então quando um cresce, leva os outros juntos. Mas não. Há um certo acúmulo de poder. A gente vê, por exemplo, bilionários que investem nessa tecnologia e que são, assim, quase que portadores exclusivos dela. Então, se eles detêm a tecnologia, nessa modernidade, essa pesquisa, eles são os donos do mundo. Né? Então, são eles que ditam as guerras, são eles que ditam a dominação, a exploração. Então, isso é um risco muito grande para essa nova desigualdade. Né? Que antes a desigualdade era questão de dinheiro. Né? Então, quem tem mais dinheiro, né? Já foi um tempo que era ouro, né? Que era a moeda de troca, era o ouro. Hoje em dia, acaba a nova desigualdade sendo um pouquinho do domínio tecnológico. A gente vê, por exemplo, esses grandes milionários aí com foguetes, né, demonstrando poder, indo lá na Lua, indo não sei onde. Isso é uma demonstração muito mais de poder do que de ciência, na verdade, de tecnologia. Também é, mas é uma coisa unida à outra. Então, isso, o acúmulo da tecnologia na mão de alguns, gera também a desigualdade. Né? E o Papa coloca isso, né? Os novos pobres e os excluídos, né? Então, ele pede que o avanço tecnológico, né, sirva também de serviço ao bem comum, né, e não apenas por simples lucro. Né, porque, como eu disse, tem esse contexto bom e ruim da tecnologia. Então, se a tecnologia só lhe serve para o lucro, então gera desigualdade. Mas quando a tecnologia, assim como todas as coisas, é colocada para o bem comum, então é um serviço para o outro, é caridade. Né? Então, é interessante hoje em dia, né? É uma nova linguagem. Como eu posso usar a tecnologia para caridade? Né? Antes a caridade era dar uma cesta básica, né? Antes a caridade era dar uma esmola. Mas hoje, como eu posso usar a tecnologia para o serviço do outro, para a caridade também? Né? Exemplos práticos. Eu gosto sempre de trabalhar com exemplo, porque a pessoa entende mais, né, quando a gente dá o exemplo, né? Então, hoje em dia, regiões de seca, né, que precisa de abastecimento de água. Como essa tecnologia poderia ajudar esse povo? Que às vezes fica lá esperando o carro-pipa que passa uma vez no mês para encher a cisterna. E com a IA, com a tecnologia, com satélite, com tanta coisa, pode viabilizar muito mais essa entrega, essa distribuição de água. Né?
E esse é um exemplo pequeno, mas tem tantos outros exemplos grandes de avanço da tecnologia para o bem dos outros, né? Então, se um milionário desse, um bilionário desse, tivesse uma consciência cristã, né, como seria diferente, né? Que não era somente acumular. Acumular para quê? Né, o ser humano, quando tem a consciência de transcendência, de vida eterna, a gente sabe que, como diz o Evangelho, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a própria vida? Né? Aquela parábola que Nosso Senhor coloca também no Evangelho, que diz assim, né, que um homem construiu um grande celeiro e juntou um monte de coisa, um monte de plantio, né, um monte de colheita. E depois ele disse, oxe, agora eu posso dormir tranquilo, porque meu celeiro está cheio. Quando termina naquela noite, Jesus diz, né, não sabia ele que naquela noite Deus chamaria ele para sua presença, né? Ficou para quem o celeiro? Ele acumulou. Poderia ter repartido. Então ele disse, eu estou bem, né? Então os outros que explodam, né? É verdade. Então, pois é. Lucas Lima, nosso seminarista aqui em Santa Luzia. Eu agradeço, uma belíssima experiência. É lógico que isso precisa de mais momentos. Com certeza. É um documento rico e grande e extenso. Uhum. Você fez aqui um belo resumo, um bom resumo, para que a gente entenda um pouco sobre o desafio hoje que o Papa traz para todos nós, cristãos, não cristãos, da humanidade. Uhum. Agradeço por você estar aqui. Amanhã, né, temos a nossa festa solidária aqui na maçonaria para ajudar na construção da matriz Santa Luzia. Você é convidado e suas palavras finais. Muito obrigado por ter recebido e aceito nosso convite. Muito bem, senhor Luiz, eu que agradeço, né, pela deferência do senhor em me convidar para estar aqui junto com o senhor nesse debate, nessa discussão, nessa conversa sobre esse documento tão importante, né, que a gente sabe que a Igreja Católica ela tem influência não somente no campo religioso, mas também no campo social e moral da nossa sociedade. Então, só para fechar a encíclica, só uma palavrinha, né? No final disso tudo, a referência que o Papa coloca para o ser humano não é ele próprio. Não é olhar para o seu umbigo, mas é olhar para Cristo, né? São João Paulo II dizia que Cristo mostra o homem ao homem. Então é isso. Né? Então, agradecido por esse momento, quero convidar também a todos vocês que nos escutam a estar amanhã conosco na maçonaria a partir das 19 horas para essa noite solidária. Né? Será uma noite de louvor, né, de confraternização, mas ao mesmo tempo uma noite de ajudar também a construção da nova matriz de Santa Luzia. Né? O padre Ironildo está nesse trabalho, há 1 ano e meio que está aqui na paróquia, esse trabalho árduo de conseguir recursos para construir a nova igreja. Então, é contando com a ajuda do povo, né? E esse evento é exatamente para isso, para que as pessoas possam ir rezar, mas ao mesmo tempo contribuir e ajudar. Lá vai ter quermesse, vai ter momento de louvor, de adoração, de oração. Então vai ser uma noite diferente para que a gente possa se confraternizar também. Muito bem, muito obrigado a você, ouvinte. Até a próxima semana. Teremos aqui um momento de poesia com relação à festa junina. Vai ser muito interessante. Convido você a estar com a gente de hoje a 8 às 11 horas da manhã. Até a próxima semana, se Deus quiser. Acabamos de apresentar pela Rádio Santana FM o programa Espaço Diferente. Contamos com você na nossa próxima edição. Uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão.